Episódios bizarros de desenhos famosos. Isso daqui é um vídeo de 7 meses atrás do EUIP. É um tema que eu e a Lari nós gostamos bastante, que são animações, principalmente desenhos cartoon. animados e episódios bizarros. Esse desenho aqui, por exemplo, do veado, é da Hora de Aventura, né? Eu acho que é. Daquele... Nossa, que é muito doido esse episódio mesmo. Mas assiste um episódio de Hora de Aventura que não seja muito doido, tá ligado? Não, tem uns que é de boa, mas tem uns que é muito doido mesmo. Você quer o quê? do Gumball? cara dos olhos em Hora de Aventura. Ah, então, esse bagulho é bizarro, não que quero ele falar perde disso. os olhos. É porque tem uma cena final É desse episódio. muito aí, bizarro né? esse episódio, mano. Vamos lá. É o do Rei Gnomo. Do Rei Gnomo. É muito bizarro esse episódio do Enfim. Rei Gnomo. Vamos lá. Desenhos são assustadores. Eles não são a todo momento, mas em todo desenho famoso a gente vai encontrar uma cena, Isso não é de agora, né? Porque existe lá desde a época do... Quem lembra do Coragem, o Cão Covarde? Ai, eu adorava Coragem. Me cagava inteira. Né? Mas adorava assistir. Já tinha esse tonzinho de terror, né? Terror nos desenhos infantis. No famoso, a gente vai encontrar uma cena, um personagem, que seja uma mitologia, e ela vai ser simplesmente bizarra. E não adianta, o ser humano ama um mistério. Eu tô gravando Ele vídeo tá com esse de chapéu. cowboy! Caraca, mano. Essa daqui eu não imaginava. Eu não esperava ver Esse o outfit, cowboy. eu não esperava ver o IP. Real, mano. Colochinha Tuca. Eu tô explicando isso agora. Ah, A gente tá. ama algo que vai botar a gente pra pensar. A gente vê isso em filmes, jogos, música e, claro, em desenhos. E a gente vai explorar isso nesse vídeo. Boa. Desenhos são Antes desse vídeo bizarros, começar, beleza. eu quero pedir pra vocês considerarem me seguir lá no Twitter e no Instagram. Segue lá, o link tá aí na descrição, eu vou ficar muito feliz de encontrar. Segue no Insta, Twitter é Chorume. Mas, Twitter não começa, não. Vai no Insta tem mais publi, o IP vai gostar. Vocês por lá. Vamos pro vídeo. Tu provavelmente deve ter como verdade pra ti que mistérios em desenhos surgiram só nos desenhos mais novos, como Hora de Não. Aventura ou O Incrível Mundo de Gumball. E bom, justamente pra iniciar esse vídeo com os dois pés na porta, eu quero começar falando do pai dos mistérios em desenhos, Betty Boo. E Betty Boop. Quando algo de estranho Não, aí acontece é em algum muito- episódio de muito algum além, né? desenho, É muito normalmente além, é o muito estúdio, antigo. o dono do desenho, simplesmente pede pros roteiristas darem uma mudada na história. Tudo isso pra poder evitar maiores problemas. Só que antigamente a parada era tão pesada e tão não mudável que eles literalmente baniam alguns episódios. E foi exatamente isso que aconteceu com a Betty Boo. Meus amigos, o velho homem da montanha. Esse curta foi lançado em 1930, só que pouco tempo depois do seu lançamento ele já foi banido. Eis o motivo. Nesse episódio, a nossa querida Betty tá morando num vilarejo, quando de repente um ser desce correndo da montanha, avisando sobre um suposto velho homem da montanha. Com esse aviso, geral sai correndo de lá, e a Betty Boo fica meio que sem entender nada. Com isso, ela vai e conversa com um dos moradores da vila, que fala pra ela que esse homem da montanha estaria apresentando risco pros moradores de lá, principalmente pras mulheres. Ok. A Betty Boo não convencida Tá, desse já tá tal perigo, estranho, resolveu ir lá papo. pessoalmente. Mas assim, cara, eu lembro que eu tive uma aula sobre isso na faculdade, só que eu não lembro de nada da aula, ou seja, foda-se a aula, né? Mas eu acho que a Betty Boop, ela não era necessariamente infantil, né? Se eu Ela não era, né? Ela não era infantil. Tinha até comunicação da Primeira Guerra Mundial que era usada ela na comunicação para os soldados americanos. E outros desenhos também. Eu acho que ela deveria ter coisas infantis, mas não necessariamente tudo que faziam com ela era infantil. Uhum. Até porque ela tem uma roupa burlesca, né? Isso é um bagulho mais adulto, né? Uhum. Então, eu lembro de alguma coisa assim, só que eu não lembro muito bem. Quem souber aí nos comentários, coloca aí que é nóis. Ver qual que era desse velho. E meus amigos, só até aqui, isso daqui já tá estranho demais. Como assim tem um velho homem na montanha e ele tá apresentando problema especificamente pras mulheres? Eu acho que vocês conseguem entender aonde essa coisa tá indo. A coisa ainda fica mais estranha quando o desenho resolve dar um exemplo desse tal problema que esse velho estaria apresentando. Isso porque durante o exemplo, aparece um senhor olhando a Betty Boo de cima a baixo. E chegando na montanha, meus amigos, olha o jeito que esse velho olha pra Betty Boo. Uma moça. Pois é, eu acho que ficou bastante claro o porquê desse episódio ter sido banido. Durante a fuga, esse cara ainda consegue a façanha de tirar as devidas vestimentas da Betty Boo. Meu Quando ele Deus! enfim consegue chegar no vilarejo de novo, É. os moradores de lá fazem aquele tratamento bacana pra esse tipo de pessoa. Claro que eles fazem isso de uma forma suavizada, até porque isso aqui ainda é um desenho infantil. Esse desenho foi Então, eu acho que não necessariamente é um desenho destinado pra crianças. bastante Tem um criticado, bagulho mas desse. essa não foi nem a primeira e nem a última vez que o desenho da Betty Boo foi E também tem um bagulho que a gente esquece, que é interessante eu falar.
Eu tava vendo também essa semana aqui que o conceito do que é infantil ou jovem mudou. Quando, cara, aqui a gente tá falando de quase 100 anos atrás, né? Então, daqui 16 anos vai fazer 100 anos, por exemplo, esse episódio, né? Então, antigamente eu tava vendo uma reportagem que falava por que foto antiga, as pessoas que eram 20 anos, 18 anos, 22 anos, 25 anos pareciam muito mais velhas. E chegava à conclusão que não é que elas pareciam mais velhas, é porque o conceito de jovem é novo. O conceito de jovem não tinha antigamente. Tipo, se a gente for ver na década de 70, não tinha um conceito de você ser um jovem adulto. Ou você era uma criança, ou você era adulto. Ponto final. Tipo, então a forma que você se vestia quando você se casava, quando você fazia 18 anos, quando você começava a trabalhar, já era uma forma adulta. Porque não tinha distinção entre você ser criança ou um jovem adulto, ou um adolescente, esse tipo de coisa assim. Esses conceitos que foram surgindo com o tempo. Então é um conceito mais recente de ter a galera que é jovem adulta, que vai se vestir de maneira mais jovem. Esse conceito não existia. Então eu acho que é interessante quando a gente vê esse tipo de coisa, que é de quase 100 anos atrás, a gente pode achar estranho, tipo, várias coisas que eles colocam nesses desenhos, mas às vezes, mano, os pais que chegavam à noite, ligavam e queria ver uma animação dessa daqui, dava risada também, junto com a criança que tá ali do lado e foda-se, assim, sabe? E é isso, e dane-se, tipo, porque o conceito muda dependendo da era que a gente tá, né? Interessante. Criticado. Apologia a drogas. E até mesmo o episódio onde a Betty Boo vai pro inferno. Esse desenho foi criticado várias vezes. Agora que eu enfim pincelei essa vibe de O que é? Parece que quando o Silva pausa o vídeo, a tensão aumenta. Caraca! Do quê? Não, espero que não, mano. Eu só tô tentando complementar aqui. Espero que não. várias vezes. Agora que eu enfim pincelei essa vibe de banido aqui no vídeo, a gente enfim pode ir pra um tópico mais atual, digamos assim. Personagens bizarros. E se Boa. o bicho tá na thumb, é claro que eu vou falar dele. O Cervo de Hora O de Aventura. cervo não é um veado, é um cervo. Esse personagem apareceu pela primeira vez no episódio de número 15 da terceira temporada de Hora de Aventura. Eu no lembro. episódio, esse cervo, que até então parecia normal, vai estar lambendo o Starch, que é esse pão doce aí. Eu pelo menos acho que é um pão doce. Nisso, o Finn Ele é uma bala de canela, não é? É uma bala de canela. Tipo uma balinha de canela. É. e o Jake aparecem pra parar com essa humilhação em praça pública. Conforme a fuga acontece, a gente vê que esse cervo não tá lambendo só o Starch, ele tá lambendo qualquer ser que aparece na frente dele. Ou seja, o cervo tá distribuindo humilhação pela praça, que coincidentemente é pública. Quando eles enfim o alcançam, o cervo tem uma força sobre-humana. O Jake cai no meio do caminho e o Finn é arremessado num poste e apaga. Nessa hora a gente Esse vai episódio é avançar o muito tempo. doido. A gente não sabe quanto, mas a gente Porque aí o Finn, ele sofre o trauma na cabeça. Ah, não, o Jake sofre o trauma na cabeça e ele fica doido, não é? É um E aí dos dois. vai passar o tempo, assim, e vai estar à noite, né? O episódio vai ser noturno, um bagulho desse. Sim, avança esse um episódio bom é tempo. muito doido. O Finn vai acordar num hospital totalmente sozinho. E quando ele vai levantar, nos é revelado que as suas sim. duas pernas estão quebradas. As Isso. duas. Ele sai pelo Reino Doce. Nesse pequeno caminho, ele vai notar que geral do Reino Doce já era. Menos Sim. o Jake. Por algum motivo, o Jake vai estar catando lixo. Pelo fato dele estar com Aí, um ó, curativo com na trauma cabeça, na a gente cabeça, logo é. pensa que na queda ele possa ter machucado a cabeça. Do mesmo jeito que o Finn se machucou. Só que é estranho que o Finn tá totalmente lúcido, enquanto o Jake tá biruta. Quando o Finn pergunta sobre os cidadãos do Reino Doce, o Jake vai dizer que salvou todos eles, ou não. Na verdade, ele nem lembra. Ele prefere simplesmente dizer que eles estão escondidos. Segundo ele tá de aniversário. Então, como todo mundo se escondeu, ele passa a acreditar que tá todo mundo fazendo uma festa surpresa pra ele. É Fonte, verdade. vozes da minha cabeça. E bom, com esse discurso, ele consegue convencer o Finn que eles têm que agir como se nada tivesse acontecendo. Até porque tem uma festa pra acontecer. Bom, lembram que eu falei que quando o Finn acordou, provavelmente se passou um tempo desde que ele foi apagado? Em certa parte do episódio, o Jake mostra pro Finn a casa que ele fez no meio do Reino Doce. E pelo tanto de coisas que tem ali, dá pra se assumir que já se passou semanas ou até mesmo meses. Quando a noite cai, o Finn vai citar que ele acha que as pessoas não estão escondidas preparando uma festa, e sim que talvez elas estejam em perigo. Basicamente, ele dá a ideia deles irem procurar os cidadãos do Reino Doce, mas o Jake não quer. Ele acredita fielmente que as pessoas que sumiram estão preparando uma festa surpresa pra ele. Só que o que ele não havia citado pro
Finn é que ele tá esperando essa festa já tem 6 meses. Nisso, o Finn decide tomar uma atitude. Mais cedo no episódio, ele tinha ouvido alguns sons vindos dos esgotos do Reino Doce e ele decidiu ir lá investigar. Nessa hora, o Jake alcança ele e destrói a cadeira de rodas dele. Tudo pra ele não destruir a festa surpresa. Nisso, ele amarra o Finn numa pilastra. Depois de muita conversinha, o Finn consegue convencer o Jake a soltar ele e sai vazado. Já se passaram 6 meses desde que o Finn quebrou as pernas. Elas já estão curadas. E ele descobre isso correndo. Lá dentro, ele encontra todos do Reino Doce grudados, todo melado, melequeados uns nos outros, nem sei se... Isso daqui parece, sabe o que? Parece It, né? Esse rolê. Porque o palhaço lá, ele pregava todo mundo, não pregava? É verdade. No esgoto. No esgoto. É a mesma coisa, né? Sim. Reino Doce grudados, melequeados uns nos outros, nem sei se essa palavra existe. O Jake seguiu o Finn lá pra dentro, e quando ele vê todo mundo preso, ele fica super feliz com a festa surpresa dele, o que dá a entender que foi ele quem prendeu todo mundo lá. E logo após isso, ele começa a enlouquecer. O Finn faz ele voltar ao normal na base da porrada. O ponto é que o Jake ainda não sabe se foi ele ou não que prendeu todo mundo ali, ele não lembra. Com isso, os dois resolvem perguntar pro mordomo Menta quem é que fez. E o mordomo Menta fala, não foi você, Jake, que fez isso com a gente, foi ele. E é nessa hora que a gente vê a cena mais estranha do seriado inteiro de Hora Ele de vai Aventura. andar de duas patas, o cervo né? deixa sua forma quadrúpede e tira os seus cascos, revelando Ele tem dedos. mãozinhas. Isso é absurdamente bizarro. Ele tava lambendo todos do Reino Doce pra poder prender todo mundo nos esgotos, com a saliva dele. Nessa hora, o Jake solta todos do Reino Doce, enquanto o Finn derrota o Alce bizarro, que acaba sendo jogado esgoto abaixo. E é claro que esse episódio tem uma teoria bem maluca em cima dele. Não faria sentido nenhum um Alce bizarro lamber os cidadãos do Reino Doce, certo? Faria sentido sim. É, agora que eu tô vendo, parece uma referência a It mesmo, né? Esse bagulho de derrota, pouco. prender a galera, um bicho que é bizarro, né? Mas tem que lembrar que aí, tipo, no universo de Hora de Aventura, os seres, eles sofreram mutações, né? Teve lá... É um Guerra. mundo pós-apocalíptico. É. Então, as pessoas viraram doces, Não, mas vamos tem de dizer tudo assim. também, porque tem demônios. E tem de tudo nesse mundo. Tem então, demônios, tipo, parece bizarro pra gente, mas quando você vai ver esse alce que tem mão, não é nada, tá ligado? Bizarro. O cervo é. com mão não é nada, tá ligado? Porque tem um monte de Mas coisa assim, estranha. esse episódio é realmente estranho. A vibe desse episódio é muito bizarra. É, a vibe do episódio é estranha mesmo. Lambeu os cidadãos do Reino Doce, certo? Faria sentido sim. Essa teoria começou a ganhar força uma vez que o cervo não tenta prender nem o Finn, nem o Jake. Cervos e alces na vida real são herbívoros. Eu tô falando cervos e alces. Mas não tem um bagulho desses animais, eles gostarem de comer açúcar? Tipo cavalo, né? Gostar de torrão de açúcar? Não tem um bagulho Ai, desse? não sei. Ou eu tô inventando isso voz da minha cabeça? Isso Faço porque em ideia. alguns lugares esse bicho aqui é um cervo e em alguns lugares ele é um alce, enfim. Ou seja, não comem carne. E os doces do Reino Doce, apesar deles estarem vivos, eles não são carne. Ou seja, comida de alce. O alce tava simplesmente fazendo um estoque de comida pra si mesmo. Ele prendeu o Reino Doce inteiro nos esgotos, achando que ninguém ia Silva ver. tá igual o o Jake Jake? apagou e o Tô. Finn teve as pernas quebradas. Curiosidade é que as pernas do Finn não se quebraram nesse arremesso que ele sofreu. As pernas dele foram quebradas pelo próprio alce, só que essa cena foi censurada. Mas olhando esse episódio sem censura, a gente pode ver que o cervo pisou nos joelhos dele. Existem diversos outros Caraca. episódios bizarros de Hora de Aventura que dá pra Esse daqui é brabo mesmo. falar. Mas Tem eu escolhi vários falar esse episódios. porque o episódio... Esse é chato. Mano, Eu não gosto do Lemon você acha Grab. chato? Eu acho o Lemon Grab muito chato. Mas ele é muito bizarro. Não, é bizarro, Porque só não que tem é um rolê que chatinho, ele né? come o irmão dele? Tem. Que ele fica gigantesco, come. Sim, mano, é muito doido esse Tem episódio. um bagulho de canibalismo aí Sim. entre os limões, né? Mano, é muito doido. Ah, não, eu lembrei o que é realmente chato. Não sei se vocês concordam, Aquele né? molequinho. Lemon Hope. Lemon Hope. Nossa. Chato. Aí, o Lemon Grab e o Lemon Hope são muito chatos. Eu acho chatinho, mano. Mas bem o chatinho. Lemon Grab, ele pelo menos tem uma vibe bizarra. O Lemon Hope, ele só é um moleque chato, tá ligado? Que ele era pra ser tipo um Messias, né? O Lemon Hope. É. Só que não tem muito desenvolvimento. Eu achava Chatão, ele meio chato, chatão. assim. Porque o episódio do Alce é de consenso geral o mais bizarro de todos. Apesar que eu acho o episódio das meninas sem olhos o mais assustador. Sobre o Ah, Alce, esse episódio é massa também, das meninas sem olhos. Que elas ficam aparecendo toda hora, né? Aham. Caraca, é das bizarro meninas sem mesmo. olhos o mais assustador. Sobre o Alce, ele tem 2 desfechos que aparecem em 2 episódios diferentes. Só que é pura teoria isso que eu vou falar agora. Isso Tá. porque não dá pra confirmar que os Alces que aparecem no outro episódio é o mesmo Alce desse daqui. Um deles acontece lá na 4ª temporada, no episódio 15, onde ele simplesmente é transformado em um telescópio. E bom, o outro desfecho eu nem preciso falar nada, né? Próximo desenho. Nossa, eu nunca notei isso. Nunca notei. Nunca notei isso.
Na ideia inicial desse vídeo, eu ia citar todas as aparições do palhaço de Incrível Mundo de Mas Gumball. hoje também tem um episódio de Hora de Aventura, quando o Finn tá tentando construir o bagulho pra ir pro espaço, pra trás do pai dele. O episódio do tijolo. Não tem um alce que passa por ele e cai? Eu lembro disso. Não tem? É um alce? É um alce, não é? Que passa por ele e cai. Cai da torre. Tem um bagulho desse, Eu né? acho que tem um bagulho desse também. Não sei se é um cabrito ou um alce, mas tem um bagulho desse Só que mesmo. essa ideia é tão boa que eu transformei ela em um outro vídeo pro TikTok e em um vídeo solo pro Espantalho. Todos os links estão aí na descrição. Então, pra esse vídeo aqui, eu resolvi pegar outro episódio que vocês já tinham me pedido muito pra mim falar nesse canal. Eu tô falando do episódio 4 da terceira temporada, A Alegria. Pela segunda vez nesse desenho, o Ricardo, pai dos meninos, vai ser culpado. Aí tem uma coisa que eu não assisti inteiro. A gente viu pouco, na verdade, né? Do Gumball. Gumball a gente não viu tudo, não. Por algum desastre acontecer. O episódio começa numa segunda-feira às 7h53 da manhã. O Gumball e o Darwin vão estar realmente muito irritados pelo simples fato daquele dia ser segunda-feira. Para tentar animar os dois, o Ricardo vai dar um abraço neles. Abraço que ele chama de Abraço Maravilha, que causa uma explosão de alegria. E na escola, as coisas já começam a ficar estranhas. Isso porque o Darwin não consegue tirar esse sorriso estranho da cara, enquanto o Gumball não consegue andar sem saltitar. Avançando um pouco no episódio, a gente vai ver como é o dia a dia da senhorita Símil numa segunda-feira. Do contrário de todos os alunos, ela ama a segunda-feira, simplesmente porque todo mundo tá mal-humorado como ela. Vendo a alegria histérica do Gumball e do Darwin, a diretora vai ficar muito brava, e no meio do sermão dela nos dois, o Gumball vai tossir, e nessa tosse algo escapa, o vírus do sorriso. Semelhante a Smile Tapes que a gente já viu aqui no canal, uma epidemia do sorriso tá pra acontecer. Ela chega a avisar o diretor, que ignora ela. Com isso, ela rouba a câmera dele pra gravar um vídeo diário, pra registrar o avanço daquele vírus. E a descrição que ela dá sobre esse vírus pra gente serve perfeitamente pra descrever o vírus Smile Tapes também. Os pacientes pioraram. A doença distorceu o rosto delas até virar uma careta horrorosa. Dentro do desenho já se passaram mais de Essa 5 dublagem. horas e o Gumball e o Darwin não conseguem parar de sorrir por nada. E às 4 horas da tarde eles começam a transmissão. A senhorita Símil foge pra sala dela e lá dentro, depois de enlouquecer um pouco, ela descobre que a cura pra esse vírus do sorriso é uma música extremamente triste. Isso porque aquela música deixava qualquer um triste a ponto de chorar, menos ela mesma. O plano dela é tocar essa música nos alto-falantes da escola, só que pra isso ela vai precisar cruzar a escola inteira. Durante a fuga dá quase tudo errado. Ela inclusive acha o Tobias, que só não foi infectado porque ele é colorido e passou despercebido. Quando ela enfim chega na sala pra tocar o áudio, o Gumball e o Darwin já vão tá lá dentro. E pro azar dela, ela não consegue pôr a música pra todo mundo ouvir e se curar. O mais bizarro desse episódio é que, apesar de estar todo mundo sorrindo no final dele, ele não tem um final feliz. As coisas não se resolvem. Todos são infectados e a senhorita Símil também. O episódio termina com ela dizendo que, abre aspas, isso tudo acabou com um final feliz. Depois disso, ela é totalmente consumida. Eu amo de paixão mistérios em desenhos. Qualquer coisa que passe perto do obscuro Acabou com o ou de final algum feliz, porque mito todo em um mundo ficou desenho feliz, me faz né? querer saber Sorrindo. mais e mais Sorrindo. sobre a coisa em questão. Literalmente. Por conta Sorrindo. disso, eu quis fazer um vídeo É, sobre e eu sorrindo. espero que tu tenha Literalmente, né? gostado. Eu só não falo de mais episódios aqui pra vocês porque existe a chance de eu tomar um copyright, o que aconteceu lá no meu outro canal, inclusive. Aquele canal tá Poxa. quase chegando no 100k e seria muito absurdo se a gente pegasse essa marca até o final do ano. Se tu tiver alguma outra ideia de mistério, personagem ou coisa desse tipo de desenho animado, comenta aí que eu vou ler e considerar transformar em um vídeo. Gente, muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse Eu vídeo queria até um aqui. vídeo falando só dos episódios mais bizarros do Coragem. Tem vários. É, não sei se a garotada manja Mano, de mas coragem. tem cada episódio bizarro. Tem bastante episódio Oh, bizarro. É muito Gostei. legal, mano. É muito legal. Coragem com Adorei o Coragem. vídeo, eu também gostei pra caramba. Esse vídeo ficou bom, né, mano? Gostei. Esse negócio desse bagulho de sorriso pareceu também aquele filme lá que a gente viu, que é Smile. É Smile o nome do filme? Que é nessa vibe. É a mesma coisa, né? Mas é isso. Gostei do vídeo. Interessante. Vídeo bem interessante.